gente vai continuar repercutindo aqui esses efeitos da guerra no preço do petróleo. Nesse momento, eu chamo aqui para bater um papo comigo o Telmo Ghiorzi, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, que já está aqui comigo. Telmo, bom dia para você. Bem-vindo à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Telmo, bom dia. Bom dia, Débora. Telmo, vamos lá. A gente já tem agora o preço do petróleo naquela região do Oriente Médio sendo um dos mais caros do mundo nesse momento. Não à toa, né? Temos uma guerra, temos o fluxo ali de logística totalmente, né, comprometido por enquanto. Mas eu quero entender se nesse momento a gente ter esse preço do petróleo lá aqui mais caro do mundo, que historicamente não é o que a gente tende a ter, né? E isso acaba favorecendo países mais próximos, como por exemplo a China, que acaba tendo acesso também a um custo menor de combustível. O que isso representa nesse momento? A gente já pode falar agora de uma mudança a nível global desse fluxo energético ocorrendo? E até que ponto ainda sofremos o risco e o choque de oferta por enquanto? Sim, acho que a gente já tem todos os elementos para dizer que mudou o patamar de preço. Nós estávamos há 2 meses com o preço do petróleo flutuando ao redor de $60 e agora está flutuando ao redor de $100. Isso já está estável há pelo menos 2 semanas. Pode concluir, sem sombra de dúvida, que houve uma mudança importante no mundo de preço. O preço Brent, existem vários tipos de preço, o Brent é o mais importante, e ele é meio referência para outros preços de petróleo. Embora o Brent, paradoxalmente, não seja Brent é uma região no Mar do Norte, mas o preço no Brent, que é uma região no Mar do Norte, acaba sendo um nome que se usa como referência para o preço global. Só que o grande produtor de petróleo não é o Mar do Norte, é o Oriente Médio, que o preço lá influencia o preço do próprio Brent, que é a referência mundial. E, de fato, estamos a $100 e muito estável. Contudo, como você mesma mostrou há pouco, as bolsas de valores do mundo, o ouro e outras commodities estão bastante estáveis e até às vezes crescem. Então, não houve uma mudança muito significativa. Parece que, de alguma maneira, o petróleo está flutuando sozinho nesse momento. Ele não tem muito efeito sobre outros elementos. De certa forma, a guerra está contida no petróleo. Embora seja difícil afirmar isso, é um pouco complicado, tem mais variáveis, mas o restante do mundo, o setor que não o petróleo, continua mais ou menos estável. Mas é óbvio que estamos a $100, o que não é inédito. Nós já tivemos até a $130 em outros momentos no passado. Não é nada grave, né? Está vivendo uma situação até, exceto pela guerra, em termos de preço, não é nada extraordinário. Já aconteceu várias vezes antes. Gancho nisso que você me fala agora, que em termos de preço até então não é nada extraordinário, porque mesmo com o barril acima dos $100, a gente tem diversos analistas, né, dizendo que o preço ainda não reflete plenamente uma interrupção mais prolongada nesse fluxo, né, no Oriente Médio. Na sua visão, o mercado está sendo relativamente complacente nesse momento, sem embutir o tamanho correto do risco? Não já estaríamos a ponto disso, porque a guerra já entrou na 3ª semana e sem sinalização de uma trégua por enquanto. Pois é, pode ser isso. O mercado está, como você falou, complacente. E ontem há notícias de que 8 barcos de bandeira não iraniana transitaram pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, o que significa que o Irã pode estar afrouxando o fluxo ali. Logicamente que não para barcos com bandeira israelense ou dos Estados Unidos, mas o Estreito de Hormuz está aumentando o fluxo. A Arábia Saudita está conseguindo escoar mais petróleo, e o Iraque também, por outros caminhos que não o Estreito de Hormuz. Então, pode ser que esteja havendo uma acomodação generalizada com relação ao escoamento de petróleo e o efeito da guerra sobre os preços nunca aconteça. Pode nunca ser, como você falou, pode ficar para sempre complacente, porque afinal a guerra, de alguma maneira, os efeitos da guerra, de alguma maneira, foram contidos. Teremos de observar os próximos acontecimentos, mas é isso, a gente oscilou para $100, mas
está estável aí. E outros mercados, como eu já falei, você falou, nada mudou. Não é uma guerra que, como o Trump esperava, como os Estados Unidos esperavam, que fosse durar poucos dias ou semanas. Claramente não é mais isso, já ultrapassamos esse período e não há nenhum indicador de que vai acalmar. E é uma situação ainda com potencial para não ser mais complacente. Pode acontecer alguns movimentos que elevem esse para outro nível. Ainda não. De novo, pode ser complacência. Telmo, quando a gente fala de petróleo subindo, né, por uma guerra, muita gente pensa principalmente só, né, em Petrobras, combustíveis, mas do ponto de vista de empresas também, de bens e serviços, o que a Bespretto, aliás, representa, o que vocês já estão vendo de efeito real nesse momento, né? Existe retomada de investimento, existe melhora de demanda, existe encarecimento de insumo, existe mais cautela dos operadores com essa volatilidade, existe reação em cima de precificação dessas companhias. O que você já está vendo de efeito prático agora? No Brasil não tem nenhum efeito prático ainda, porque a nossa indústria de petróleo continua absolutamente normal. Nada mudou na indústria de petróleo, a parte que eu represento, que a Bespretto representa, são os bens e serviços da produção de petróleo bruto. Nada mudou. Porém, as mesmas empresas que estão aqui também têm filiais lá no Oriente Médio. E essas estão sofrendo. O setor lá está, evidentemente, parado, né? Muita atividade de produção parou, muita atividade de perfuração parou. Então, lá no Oriente Médio, que é uma região importante, houve uma redução importante de movimento, que implica a redução de receitas, de lucros, das empresas que operam também lá. Mas no Brasil não tem nenhum efeito ainda. E o que se espera é que até aumente a atividade local, porque mais empresas e mais países vão buscar novas fontes de petróleo. O Brasil é uma fonte em potencial. Temos muito petróleo aqui a ser descoberto e a ser produzido. Portanto, os efeitos que a gente pode esperar no Brasil são de aumento de atividade local, não de redução, diferentemente do Oriente Médio. Eu quero agradecer Telmo Ghiozzi, presidente da Bespretto. Opa, olha o trava-língua aqui, né? Minha fonoaudióloga agora teve um negócio do coração. A Bespretto, agora sim. Telmo, muito obrigado, meu querido. Bom dia para você, boa quarta-feira. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Até uma próxima. Até mais.